Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fatos Curiosos da Bíblia. Como eu disse antes, eu estou fazendo um tour por minha biblioteca e vou mostrar a segunda parte dos livros que eu não mostrei no vídeo passado. Então, se você não conferiu, dá uma olhada lá. Antes de continuar, deixa aquele like, se inscreve no canal. Se você tiver dúvidas sobre alguns livros que eu vou mostrar aqui, pode comentar aqui abaixo, fazer perguntas e eu vou fazer indicações e tentar responder o que for possível. Mas dando continuidade, o que vocês podem ver aqui a partir da segunda fileira dessas estantes é justamente a Enciclopédia Bíblica, Teológica e Filosófica Champlin, uma das melhores enciclopédias que eu recomendaria. Vocês vão encontrar um dicionário Champlin, que é esse aqui que eu vou pegar para mostrar para vocês agora. Esse dicionário, ele é especificamente bíblico, então ele vai concentrar conhecimentos e palavras bíblicas comentadas, mas a enciclopédia ela vai englobar tanto esse dicionário quanto termos teológicos, filosóficos e alguns outros mais correlatos, ou seja, ela é o dicionário, só que muito mais completo. Aqui, como vocês podem ver, é uma edição mais acessível da editora Thomas Nelson, que vai tratar da introdução à interpretação bíblica, à teologia bíblica, à exegese bíblica. Vocês vão encontrar 2 livros, capa dura, que estão sendo muito difundidos no meio teológico, mas esses aqui são os mesmos, só que bem mais acessíveis. Eu tenho alguns livros aqui, bem interessantes, do N.T. Wright, do Rodrigo Silva e muitos outros estudiosos. O Jesus Histórico, a Teologia e Prática da Igreja Católica Romana, claro que uma visão evangélica. Introdução à Teologia Bíblica, que complementa bastante, de uma forma resumida, esses aqui. O Ceticismo da Fé, do Dr. Rodrigo Silva. Essa coletânea são 5 livros, só que eu preferi ficar apenas com esses 3, que vão tratar do início da igreja primitiva, seja no Oriente ou no Ocidente. Então, é a tradição cristã. Aqui vai ser o surgimento da tradição católica, o espírito do cristianismo oriental e aqui o desenvolvimento da teologia medieval. Depois disso, se tratando de teologia da Reforma, história da Reforma, os reformadores, eu tenho muitos livros aqui, então não seria muito viável para mim. Aqui eu tenho um livro de teologia arminiana, os mitos e realidades, aquilo que realmente aconteceu, que foi registrado e desmistifica muitas coisas. Esses 2 livros, respondendo a objeções judaicas contra Jesus, ele vai defender de uma forma fundamentada no judaísmo que Jesus realmente é o Messias. E Deus falou na língua dos homens. Esse é um livro do Paulo On. Manual Bíblico MacArthur. Esse aqui é o livro Lendo Apocalipse com Responsabilidade, que tem um outro que foi vendido quase que junto a esse, que é esse aqui, a Teologia do Livro de Apocalipse. Nós temos aqui Vivendo para a Glória de Deus. Esse é um livro que vai falar sobre muitos pontos do calvinismo e grandes nomes que influenciaram essa história ao longo dos tempos. Manual de Escatologia, obviamente ele vai ter uma visão um pouco mais parcial, mas vai apontar todas as outras teorias. É uma boa fonte de pesquisa. Esse livro talvez seja o melhor custo-benefício no momento para quem quer estudar resumidamente a patrística, né? Conhecer e ter uma base, né? Você vai saber a origem e desenvolvimento das doutrinas centrais da fé cristã. Os outros da Bíblia e aqueles da Bíblia. Esse aqui vai falar dos povos que cercavam Israel. E esse aqui propriamente do povo hebreu. As Parábolas de Jesus, do John MacArthur. Esse aqui talvez também seja uma das melhores obras para quem quer entender o cristianismo, a história do cristianismo como um todo, de uma forma bem sucinta. Santidade, de J.C. Ryle. Teologia dos Reformadores. Esse aqui é um livro único, muito antes de Martinho Lutero. Vai mostrar que Martinho Lutero não foi o início de algo. Ele vai mostrar que antes de Lutero, muitos
eram iguais a Lutero, reformadores, preservavam a tradição cristã, e que Lutero foi só mais um em todo esse meio. Grandes teólogos, aqui ele vai citar desde a patrística até mesmo os dias atuais, e aqui vai tratar dos profetas menores. Essa obra, como vocês podem ver, é Os Ensinamentos da Torá, da editora Thomas Nelson. E aqui alguns livros do C.S. Lewis, você pode dar um zoom e conferir os nomes de cada um deles. Aqui alguns livros de literatura, direito, simbologia da maçonaria, teologia do Antigo Testamento, enciclopédia popular de profecia bíblica. Aqui eu tenho o interlinear grego do Novo Testamento. Esse é um livro dos essênios a respeito dos manuscritos do Mar Morto. Aqui uma mini Torá. Livros de sociologia, filosofia, direito. Esse livro aqui tem cerca de quase 110 anos de idade. É da Faculdade de Coimbra, Portugal. Agora vamos para a fileira de baixo, tentar acelerar para dar tempo de mostrar tudo. Aí vocês pausam e podem ver os nomes de cada um. Esses são 3 livros do C.S. Lewis que foram feitos em uma espécie de tríade pela Thomas Nelson. Como ser cristão, como orar, como cultivar uma vida de leitura. Aqui nós temos O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. A Bíblia Hebraica, a Stuttgartense, ela vai ser na própria língua hebraica atual. São livros aqui do John MacArthur, vários temas, né? Verdade para hoje, Evangelho, Evangelho segundo os Apóstolos, Evangelho segundo Paulo, as parábolas de Jesus, a outra face de Jesus, as parábolas do Filho Pródigo, 12 homens extraordinariamente comuns. Aqui nós temos pais apostólicos, onde ele vai citar Inácio, Clemente, Policarpo e muitos outros. Lições aos meus alunos, de Charles Spurgeon. Para quem conhece o Dr. Augusto Nicodemos, ele foi influenciado fortemente a ser um pregador por causa desse segundo volume aqui. Nós temos Sobre a Cruz de Cristo, sobre as grandes orações da Bíblia, também de Charles Spurgeon. Opus Dei, os bastidores dessa instituição. Aqui nós temos alguns livretos, né, do John Piper, alguns livros aqui que vão tratar sobre os patriarcas do Antigo Testamento, o poder das últimas palavras, da bruxaria para Cristo, o cristianismo segundo a Bíblia, o segredo da felicidade de Billy Graham, batalha espiritual do Caio Fábio, demônios territoriais, conquistando almas, escatologia do Millard Erickson. Esses são 2 livros pela editora Vida Nova, São Martinho Lutero e Calvino. Aqui nós temos O Mundo Perdido do Dilúvio, Doutrinas da Graça, esse livro do Jonas Madureira, Tomás de Aquino e o Conhecimento de Deus, Inteligência Humilhada, também do Jonas Madureira, Manual de Demonologia. Aqui nós temos uma coletânea, eu acho que são 12 livros do Calbart, onde ele vai tratar de vários temas: batismo, a grande promessa, dogmática eclesiástica, esboço de uma dogmática, o credo, chamado ao discipulado, palavra de Deus e palavra do homem, a revelação de Deus e muitos outros. E Dauro de Campo, ele faz um livro a respeito dos desigrejados. E tem um prefácio do Augusto Nicodemos. Aqui o Concílio Vaticano II, onde eu peguei há muitos e muitos anos para identificar doutrinas heréticas comprovadamente, comparando com a Bíblia, para ter provas em mãos de que doutrinas não convergem com o que diz as Escrituras. Aqui é um livro de sermões sobre a eleição e a reprovação de João Calvino. Aqui nós temos alguns livros sobre comentários de Apocalipse, as 70 semanas de Daniel, as profecias do fim, sinais da volta de Cristo e muito mais. Um livro sobre 3.000 anos de história de Jerusalém, Dicionário Almeida, coleção Os Pensadores Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Aqui nós temos a Dogmática de Emil Brunner, comentário de Apocalipse do Simon Kistemaker, da editora Cultura Cristã. A Vida Nova tem esses comentários de bolinha, né, conhecido de vocês, eu tenho o de Daniel. Introdução ao estudo da tipologia bíblica, Mistérios da Língua Hebraica. Manual de Profecia Bíblica, Dicionário de Profecia Bíblica. Esse livro apenas ficou de resquício na estante, mas não foi comprado, foi doado e usei para pesquisa e não joguei fora ainda, mas eu não recomendo para nenhum de vocês. Geografia Bíblica, Homilética, esse também é o mesmo caso desse.
acabou ficando por aqui, foi doação para pesquisa. Gramática da língua hebraica e o dicionário da língua hebraica. Esse aqui é um Sidur, que é um livro de orações judaicas. Aqui temos algumas bíblias, mas eu recomendaria apenas essa, a Bíblia de Genebra. Aqui eu possuo algumas mini bíblias, livretos, marcadores de texto, livros de bolso. Esses aqui são apócrifos da Bíblia. George MacDonald Pantas, um livro de literatura bem interessante. Alguns livros de literatura também mundial e pesquisa na área do ocultismo. Esse é o livro de ritual romano do exorcismo, também bem simples. Está aqui na área de pesquisa oculta. Aqui, como eu mostrei antes, dicionário Champlin. Esse é o comentário histórico-cultural do Antigo e Novo Testamento. E algumas bíblias que eu utilizo para comparação. Bíblia de Jerusalém, Bíblia judaica, a Peshitta, a textual, que é contextual, Bíblia bilíngue e essa daqui, a Thompson. Estudo do Sermão do Monte com o Dr. Martyn Lloyd-Jones. Esse é um livro do Rodrigo Silva, que vai falar sobre como a Bíblia chegou até as nossas mãos. É bem interessante ele, eu recomendo a leitura. A Bíblia de Aleph a Ômega. Foi uma espécie de comparação entre o início do Antigo Testamento e o final do Novo. As Institutas de João Calvino, essa é a primeira edição. Pregação Reformada, do Joey Bick. Somos Todos Teólogos. Aqui são 3 livros do N.T. Wright, As Escrituras e a Autoridade de Deus. Indicadores Fragmentados, História e Escatologia. Esse é o livro de um brasileiro, Judaísmo e Messianismo. A História da Pregação, que vem desde a época da patrística até os dias atuais. Suma Demoníaca é um outro para pesquisas ocultas, que tem lá na outra parte da estante. Aqui, uma Bíblia ilustrada para crianças, que eu tenho há muitos anos, desde jovem. Esse aqui é o Pregadores nas Mãos de um Deus Irado, de Jonathan Edwards. John MacArthur lançou esse livro Escravo. O Legado de Calvino vai mostrar a influência, tanto de Calvino quanto de seus seguidores, para várias áreas da cultura mundial, economia, ciência e muito mais. E falando em ciência, nós temos aqui a coleção Fé, Ciência e Cultura, onde vai trazer essas 4 edições. Já tem outras, né? Mas eu só tenho essas 4. Onde o Alistair McGrath vai fazer essa, que é justamente Fundamentos para o Diálogo, Ciência e Religião. Aqui alguns livros do Daniel Mastral, a parte 1 ao 7 da coletânea que ele tem, e esse individualmente a História de Mitre, também para fins de pesquisa. E essa é uma série da Editora Geográfica, uma série apologética, que vai tratar da defesa da fé, contrariando algumas religiões, sejam religiões anticristãs e de matrizes africana. Então hoje vamos ficando por aqui e nos veremos nos próximos estudos.